2, 3, 4. Put put pá, dig dig dan dan. Put put pá, dig dig dan dan. Meu sonho sempre foi ser um freestyle, um beatbox maker, mas nunca rolou oportunidade. E provavelmente agora vocês estão sabendo por quê, né? Eu sou Pedro Reps, esse é o Vários Nada. E o episódio de hoje é sobre os 10 anos do Padre do Balão. Sim, já fazem 10 anos esse grande acontecimento histórico que colocou o Brasil no mapa. Curiosidades e fatos inéditos, as principais inspirações do sacerdote, o que motivou ele a fazer uma coisa tão idiota quanto fazer um Instagram pro seu gato. Mas enquanto o episódio não começa, pega o seu celular. Isso, pega ele agora. Não, tem que ser agora. Eu não vou começar o podcast enquanto tu não pegar o celular ou olhar para a tela do computador. Isso, muito bem. Olha bem para essa tela. Isso, agora pode fechar ela. Brincadeira. Aproveite esse breve momento e onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, seja no iTunes, seja no Spotify, seja no SoundCloud, no YouTube, na casa do caralho, segue a gente aí, pô. Segue a gente, aperta ali no seguir, que deve estar em algum lugar nessa tela. Ah, Pedro, mas só tem um inscreva-se. Pois é, não clica no inscreva-se porque é vírus. Se tu apertar no sininho, então é pior ainda. Brincadeira, pode apertar, não tem problema. Segue aí pra dar aquele suporte de bro pra bro, sabe? E se tu tem uma ideia sensacional e que faria todo sentido eu falar sobre, ou se tu quer mandar um oi, ou se tu quer só mandar uma foto do teu cabo do carregador estragado, sabe? Aquele cabo que o gato pode ter destruído, que tu pode ter deixado enrolado dentro da mochila e ele começou a quebrar. Então, pode mandar pra mim também. Se quiser reclamar de algo, se quiser desabafar, ou mandar uma diquinha, é só mandar pra @PedroReps em todas as redes. Todas. Tenho quase certeza que em todas elas é @PedroReps. Ah, mas como se escreve Reps? Então, eu vou usar um jogral. Eu não sei se a palavra certa é jogral, mas é como meu pai sempre soletrou o nosso sobrenome para qualquer pessoa que ligava para ele e não conseguia escrever Reps. H de hipopótamo, E de elefante, P de pato e S de sapo. Reps, é bem simples. @PedroReps, manda lá em todas as redes, manda teu recado, nem que seja um vai tomar no cu, esse podcast é uma bela merda. Tudo bem. É isso, vai começar 10 anos do Padre do Balão. Valeu! Adelir Antônio de Carli, mais conhecido como o Padre do Balão, nasceu em Pelotas em 1967. O sacerdote foi ordenado em agosto de 2003 na cidade de Paranaguá, um município do Paraná. Olha que coisa incrível. Em 2006, ele denunciou a violação dos direitos humanos contra moradores de rua por parte de autoridades da cidade de Paranaguá. Isso foi uma das coisas que... Foi quando o padre começou a fazer história, começou a despontar, aparecer para o mundo. Nessa denúncia, entre as pessoas envolvidas estavam guardas municipais e o secretário de segurança pública da cidade. Todos eles foram presos, mas 3 guardas ficaram foragidos. O padre era uma pessoa com uma reputação já firmada na cidade, por ser um cara super simples. Gente boa pra caralho. Tudo isso porque ele era conhecido por andar com sapato furado, tipo, era um cara desapegado, assim, e dormia em enxerga. Isso, enxerga é uma espécie de uma cama bem rústica, inclusive muito adorada por hipsters, e geralmente feita de palha. Caso alguém não saiba, antes de fazer o voo fatal dele, o Sir Adelir já tinha feito outros voos. Em 13 de janeiro de 2008, o padre católico decolou de Ampere, baita nome de cidade também. Ele decolou com 600 balões de festa cheios de hélio, alcançando uma altitude de 5.300 metros e viajou cerca de 5 horas da cidade de Ampere até a Argentina.
Como a fama instantânea não trouxe o dinheiro esperado para a pastoral rodoviária, que era um projeto que ele tinha, ele dobrou a dose da aventura em abril. Palavra de sabedoria. O Ministério da Saúde adverte: dobrar a dose nunca é uma boa ideia. Enfim, aparentemente, o sucesso subiu para a cabeça. Mas então, agora vão alguns fatos que começam a deixar esse episódio um tanto quanto mais interessante se, decidir voar com balões de hélio já não é uma coisa muito interessante. O instrutor de voo Márcio Lichtenau foi o professor do padre em um curso de parapente, que é aquele paraquedas retangular, isso em 2005. Ele afirmou que o padre foi convidado a se retirar do curso por falta de disciplina e assiduidade. O padre dizia que era autodidata, abre aspas. Ele não aceitava as orientações, não sabia voar e mesmo assim se jogou nessa. Ou seja, o padre era o próprio Ícaro, famoso personagem da mitologia grega que fez as asas, pulou do precipício lá e se matou. Segundo o mesmo instrutor, o padre frequentou só 10% das aulas, concluindo apenas a parte introdutória do curso, que incluíram 40 horas de aulas teóricas. Mano, eu não sei se a gente precisa entrar no mérito aqui, de só frequentar 10% das aulas, e sendo elas só as teóricas, e se dizer autodidata quando o assunto é voar e não se tem asas, exceto aquela que sai com desodorante ou tomando banho. É melhor tomar banho, não use desodorante. Mas autodidata em voar, quando se é um ser humano, eu acho que... Vamos deixar assim, Segundo o mesmo professor, se tivesse feito o curso, o sacerdote saberia que as condições do tempo não eram adequadas no dia. Tava chovendo pra caralho, meu. Até eu sabia que não dava pra voar com balão em dia de chuva, Vamos ser bem sinceros. Principais motivos do voo. Assim que assumiu a paróquia de São Cristóvão em 2004, Adeli criou a pastoral rodoviária, que eu citei brevemente ali no início do episódio. Esse era um trabalho social que buscava prestar assistência para caminhoneiros e suas famílias que passavam pela BR-277 em Paranaguá. Então ele queria meio que criar uma parada, literalmente, para os caminhoneiros durante as viagens, incentivando então o descanso desses profissionais, um sono de qualidade e também incentivando que eles não usassem drogas, para se manter acordados. Também o consumo de álcool e também evitando, a prostituição, pelo menos na cidade de Paranaguá. Para tirar o projeto do papel e colocar no ar, trocadilho infame, o padre pretendia chamar atenção para possíveis patrocinadores, batendo o recorde de permanência no ar na modalidade de voo livre sustentado por balões. Na boa, que tipo de patrocinador tu vai conseguir, permanecendo no ar suspenso por um monte de balão? Eu não sei. Talvez fornecedores de gás hélio, uma fábrica de balões. E eu acho que a lista termina por aí mesmo. Uma curiosidade é que, por conta do risco e das características, o esporte praticado pelo padre não é reconhecido como um esporte, na verdade. Vamos começar por aí. A modalidade é mais conhecida como, aspas, muitas aspas, voo livre, aspas, fecha muitas aspas, e foi criado pelo americano Lawrence Larry Richard Walters, apelidado carinhosamente de Lawn Chair Larry ou Lawn Chair Pilot. O cara era um motorista de caminhão e sempre quis muito voar, mas por ter uma visão ruim, não conseguiu ser piloto das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Agora eu vou contar um pouco da história do Larry, porque ele parecia ser um cara muito legal, convenhamos, Em 1982, Walters e sua namorada compraram 45 balões meteorológicos de 2,4 metros e conseguiram os tanques de hélio. É uma coisa super comum nos Estados Unidos, Se consegue comprar arma, consegue comprar tanque de hélio. Eles usaram uma requisição forjada do seu empregador, dizendo que os balões eram para um comercial de televisão. Em julho de 1982, Walters prendeu os balões da sua cadeira de jardim, encheu eles, colocou um paraquedas e amarrou as cadeiras no quintal de uma casa. Além disso, ele levou com ele uma arma de chumbo, um radinho, sanduíche, cerveja e uma câmera. Eu acho que é o kit de sobrevivência básico para um voo de balão de gás hélio, Assim que seus amigos cortaram o cordão que estava prendendo
a cadeira. E nesse momento eu penso naquela frase do me diga com quem andas que te direi quem és, né? Nunca fez tanto sentido. Os brothers estavam cortando o balão e mandando o cara pro alto, enfim. Quando seus amigos cortaram o cordão que amarrava a sua cadeira, rapidamente o Walters atingiu a altura de cerca de 16 mil pés, que é basicamente 5 mil metros ou 5 quilômetros, como quiser. E foi vista por 2 aviões comerciais. No início ele não ousou atirar em nenhum balão, temendo que ele pudesse se desequilibrar a carga e fazer com que ele caísse. Ele andou lentamente, ou sobrevoou lentamente por Long Beach e atravessou o corredor principal de aproximação do aeroporto de Long Beach. Depois de 45 minutos no céu, ele atirou em vários balões e em seguida, acidentalmente, deixou cair a sua arma no mar. Ele desceu lentamente até que os cabos pendurados dos balões ficaram presos em uma linha de energia, causando um apagão de eletricidade de 20 minutos em um bairro próximo de onde ele estava sobrevoando. O cara já é um herói. Esse cara foi preso assim que pousou do seu voo. Claramente a polícia aí percebeu que isso era um perigo e que ele ia influenciar outras pessoas e que talvez fosse matar alguém com isso. Logo após o desembarque, Walters falou à imprensa dizendo, abre aspas, foi algo que eu tive que fazer. Eu tive esse sonho por 20 anos da minha vida e se não tivesse feito isso, acho que eu teria acabado em um hospital psiquiátrico. Claramente um cara que seguiu seus sonhos, né? Após o seu voo, Walters foi brevemente requisitado como palestrante motivacional e deixou o emprego de motorista de caminhão. Não sei se vocês perceberam, mas as histórias têm se interligado. Palestrante motivacional, padre, emprego de motorista de caminhão, o projeto social do padre, né? Enfim, mas o que importa é o que interessa, e o que interessa é o que importa. Voltando pro padre do balão. O plano do padre era partir de Paranaguá, no Paraná, como já dito anteriormente, e ir para Dourados, no Mato Grosso do Sul, amarrado em 1000 balões de gazélio. Puta que pariu! 1000 balões, meu irmão. É assim, é assinar o termo de certeza de que vai dar merda. Mas ok, cada um com as suas escolhas. Pesquisando em algumas matérias e entrevistas, eu descobri que o voo do padre foi um grande evento na cidade e reuniu uma grande multidão de fiéis e curiosos, né? Inclusive com cobertura de uma das afiliadas da TV Globo no Paraná. O que eu me pego pensando nesse momento é que tinha gente pra caralho, sabe? Tinha uma multidão, muita gente mesmo. E será que ninguém por algum momento pensou, cara, tá chovendo? E chegou no padre e comentou assim, padre, olha só, na boa, eu acho que vai dar merda. Por que a gente não tenta bater outro recorde? Sei lá, a gente pode te gravar tentando falar todo o alfabeto ao contrário com o máximo de ósseo que couber na tua boca. Mas não, vai lá. Acredita nos seus sonhos. Voa, campeão. Ele alçou o voo e logo foi atingido por uma corrente imprevista de ar. Olha, sinceramente, nem tão imprevista assim, né? Se o tempo tava uma bosta, não era tão imprevisto. Mas enfim, depois de 8 horas de voo, o padre conseguiu entrar em contato com terra por celular. Segundo gravações dessa ligação, o padre ligou pedindo auxílio para aprender a operar o GPS já no ar para dar as coordenadas de latitude e longitude para a galera saber onde ele estava. Assim, eu acredito muito que em algumas situações da vida, ao decorrer dessa nossa passagem na Terra, é interessante a gente aprender algumas coisas durante o processo. Mas não quando você está pendurado em 1000 balões de festa. Peraí, brother, é a segunda vez que você tá voando em 2008 e tu ainda não sabe mexer no GPS. Ou seja, o mínimo que se espera é que ele já soubesse mexer na porra do GPS, né? Segundo, no primeiro voo ele deu sorte de fazer merda, então. Ele foi até a Argentina e deu sorte de não precisar usar o GPS. Além disso, na mesma ligação, ele aproveitou para avisar que a bateria do celular estava acabando. Essa história só melhora. Segundo fontes, o GPS utilizado pelo padre era para trilhas em solo. E para voar seria necessário um aparelho melhor, com mapa e informações sobre a situação do solo e velocidade de deslocamento. Segundo outras informações, o padre desviou cerca de 180 graus do seu destino. Ou seja, foi completamente pro outro lado. Assim como o americano, o Larry da cadeira, o padre decidiu que optaria por furar os balões para descer. Isso, ele ia furar os 1000 balões. Ou alguns dos 1000 balões. Um por um. Considerando que o cara já não sabia operar o GPS, né? Se precisasse fazer um pouso de emergência, azar.
Na época, autoridades aeronáuticas comentaram que a tentativa do padre foi um risco porque ele passou por várias rotas de aeronaves. Além disso, ele estava sobrevoando pelo espaço aéreo de 3 aeroportos do Paraná e de Santa Catarina também. 3 meses depois, em julho de 2008, foram encontradas partes do corpo e foram constatados com exames de DNA que realmente era o padre do balão. Meio que rolou umas buscas por bastante tempo, marinha, mais os bombeiros, um monte de galera ali atrás do padre, mas não rolou, aí desistiram e depois de 3 meses acharam os pedaços dele. Mas o legado que ele deixou, vamos pensar pelo lado positivo da coisa. O projeto do padre passou por dificuldades financeiras após o ano da morte do sacerdote. Em 2009, a entidade criada pelo religioso foi saqueada no domingo de Páscoa. Bah, que sacanagem, né? Em missa realizada no mesmo ano, em memória do religioso, os fiéis chegaram a cogitar a soltura de balões após a missa, mas descartaram a possibilidade a pedido de outros fiéis. Desistimos por causa das pessoas de mais idade que vivem na comunidade. Eles não podem ver balões de festas que lembram do padre e começam a chorar. Essa missa será um evento de alegria, disse Denise Galas, 45 anos, ex-tesoureira da Pastoral Rodoviária. Sério. Além de tudo que aconteceu, eles ainda traumatizaram idosos, não existe mais festinha de criança em Paranaguá e, desde então, a venda de balões na cidade caiu cerca de 90%. Mas hoje, em 2018, o coordenador da Pastoral e Paroco, Tiago Alves, conta que há obras para a construção de uma cozinha comunitária e espaço para que a comunidade realize eventos. Quando cheguei aqui, havia um projeto de continuidade dos trabalhos do padre Adelir, mas o que ele tinha planejado eram voos muito altos. Adaptamos o projeto e a comunidade toda ajudou a manter a obra, afirma o padre. O fato curioso é que o padre ganhou o prêmio Darwin em 2008. Para quem não sabe, o Darwin Awards é uma honra irônica, oriunda ou inspirada em Charles Darwin, criador da teoria da evolução. O prêmio reconhece indivíduos que supostamente contribuíram para a evolução humana, cometendo erros altamente absurdos que causaram a sua morte ou causaram alguma forma de esterilização, contribuindo assim na melhoria da genética humana ao eliminar os maus genes. O interessante dessa premiação é que o evento, ou burrice realizada, deve ser verificada por fontes confiáveis, como por exemplo artigos de jornal respeitáveis, reportagens de televisão ou testemunhas oculares que se responsabilizem, né, por serem testemunhas de tal fato. Claramente o evento do padre serviu e ele venceu, né? Ganhou o prêmio Darwin 2008. Mas o que importa é o que interessa, e o que interessa é que Adelir Antônio de Carli, o padre do balão, deixou um legado, mesmo que isso tenha custado a vida dele.